Olá, eu sou o Rômulo Barudi, sou professor de Geografia e hoje nós vamos falar sobre o espaço industrial brasileiro. Cara, fica atento porque cai no vestibular. E aí, tudo bom? Então, a gente vai ter uma missão um pouco tensa hoje, hein? Mas é uma missão que vai ajudar bastante vocês. Hoje a gente vai conseguir compreender um pouco mais sobre o espaço industrial brasileiro e os processos de concentração industrial e de desconcentração industrial. Só que existe um grande problema quando a gente faz uma análise sobre esse espaço industrial brasileiro. Geralmente a gente se confunde muito na hora de entender um pouco sobre as políticas econômicas ou um pouco sobre que tipo de conjunturas acabaram fazendo com que o Sudeste concentrasse tantos capitais industriais e o porquê que o Sudeste acabou perdendo parte desse capital industrial. E o porquê hoje, por exemplo, nós temos um país que não tem tanto capital industrial assim, mesmo que a gente tenha uma capacidade de produção muito grande. Então, para a gente conseguir entender esse tanto de coisas confusas sobre a industrialização brasileira, eu trouxe para vocês uma pequenininha revisão para que a gente consiga entender um pouco sobre as conjunturas das políticas econômicas que existiram, né, que tangem a história do nosso país. Então, a gente vai fazer uma linha do tempo, na verdade um conjunto de linhas do tempo, para conseguir compreender um pouco mais sobre de que formas que esses processos industriais aconteceram no Brasil. A primeira coisa que a gente tem é a seguinte: quando a gente fala sobre esse processo de industrialização brasileira, a gente tem que estar ligado com uma coisa. A industrialização brasileira é uma industrialização tardia. Nós demoramos bastante tempo para desenvolver os nossos processos industriais, para construir uma burguesia industrial, porque o Brasil foi colônia durante muito tempo, ou seja, éramos submetidos a um pacto colonial, inclusive ao longo do período em que teve a primeira Revolução Industrial, que foi lá no século XVIII no Reino Unido. Então, nós tivemos esse atraso frente ao Reino Unido e tivemos um atraso também frente às Américas. Os Estados Unidos desenvolveram um processo de industrialização também ali no iniciozinho do século XIX, pouco depois de eles terem alcançado a independência deles, ali naquele cinturão manufatureiro. Havia um projeto de expansão territorial, de expansão econômica muito diferente do que aconteceu no Brasil. E aí você pode se perguntar, mas, poxa, Barudi, por que comparam tanto os Estados Unidos com o Brasil? Tenho aula de agrária e comparam as leis do campo dos Estados Unidos com a do Brasil. Tenho aula de urbana, a mesma coisa. Então, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos têm uma coisa em comum. Mesmo que os processos de colonização tenham sido diferentes, por colonizadores diferentes, ambos têm enormes extensões territoriais e contam com uma população muito grande. Então, isso acaba influenciando na forma de você analisar como é que funciona a política econômica de um e a do outro. Mas lembra do seguinte: o Brasil não consegue ser um grande Estados Unidos. O Brasil só vai conseguir ser um Brasil melhor ou um Brasil pior. Sacou? Assim como os Estados Unidos, ele só vai conseguir ser os Estados Unidos melhor ou pior. Os Estados Unidos vai virar Dinamarca da noite pro dia, né? Pô, noite, nossa, tão Noruega hoje. Isso não vai acontecer. A mesma coisa o Brasil. O Brasil não vai chegar e falar assim, nossa, acordei, sei lá, bem no Paraguai. Não é assim, né? Então, quando a gente compara política e econômica, não é como se fosse um estado de espírito, né? Então, pra gente analisar os contextos diferentes da industrialização brasileira, o primeiro é, nossa industrialização foi tardia e ela foi concentrada. Ela foi concentrada em ilhas industriais durante um período que a gente conhece como a República Velha. Durante o período da República Velha, ali no final do século XIX, na transição para o século XX, a gente vai ter também a tal da República do Café com Leite, ou seja, a gente vai ter uma conjuntura onde o padrão econômico é muito mais rural do que urbano. Inclusive, vai demorar para a dependência econômica do Brasil deixar de ser basicamente rural e começar a ter ali um avanço urbano. Então a gente já tem que entender esse ponto. O segundo ponto é o seguinte: a gente, dentro dessa conjuntura, tem que compreender que o Brasil, dessa transição de século XIX para o XX, tinha também os seus barões industriais. A família Matarazzo, em São Paulo, tem muito a ver com isso. O Barão de Mauá, no Rio de Janeiro, tem muito a ver com isso. Porque a gente está falando de uma conjuntura industrial onde não haviam leis, não havia uma legalização ou uma criminalização em relação à prática de monopólios, de preços predatórios. Havia ainda uma dificuldade legal muito grande em relação ao comportamento da indústria e dos empresários desse ramo. Ou seja, esses barões industriais detinham grandes monopólios, muito poder econômico. Lembra que, naquele momento, a principal visão econômica sobre o mundo era a visão do liberalismo clássico, aquele lá do século XVIII. É claro que, se você for mais entendido de economia, você vai ver que existem várias variantes, mas o que você tem que focar é que, naquela conjuntura, principal pensamento, vamos focar em principais pensamentos, era o liberalismo clássico.
O negócio é que em 1930 a gente vai ter uma revolução, foi a Revolução de 30, e que vai dar origem ao governo de Vargas. Na verdade, a sequência de governos Vargas. Naquele momento, que a gente chama de Era Vargas, a gente vai ter já a introdução de um outro pensamento econômico, que é o keynesiano. Enquanto eu tenho ali uma alteração de um Estado interventor na economia, que aí você aprende, compra, queima de café, etc e tal, a gente está falando de uma conjuntura, cara, que vai ser muito mais influente, vai permanecer na economia brasileira até os anos 90, 80 para 90 na verdade, que é esse pensamento do estado de bem-estar social, que eu vou botar entre aspas agora, de estado de bem-estar social, de um estado interventor na economia. Então eu tenho a criação de uma infraestrutura estatal, eu tenho a criação, lembrando que infraestrutura a gente está falando de estradas, a gente está falando de usinas, a gente está falando de bancos, beleza? A gente está falando de portos também, a gente está falando de uma série de estruturas que envolvem as dinâmicas espaciais que vão atrair capitais estrangeiros. Em Vargas, você aprende um conceito chamado de substituição de importações, inclusive com indústrias de base, beleza? Então, já dá uma olhada na próxima linha do tempo. Na próxima linha do tempo, a gente já começa a perceber que esse processo de intervenção do Estado, de nacionalização econômica, vai começar a ter um outro padrão. Lembra que com Vargas a gente tem criação de leis trabalhistas e a indústria está cada vez mais concentrada no eixo Rio, São Paulo, Minas. Mas quando você vê JK e aquela ideia, Juscelino Kubitschek, né? E aquela ideia 50 anos em 5, desenvolvimentismo, modelo tripé, né? Capital privado, estrangeiro, nacional. Quando você vê aquilo tudo acontecendo, você pensa assim, caraca aí, o Brasil vai longe, nós temos Brasília, né? Plano piloto aí, pá, ponto médio do Brasil, só que tem um problema. O problema é que ainda assim o capital privado vai dar preferência aos lugares que têm melhor estrutura para poder atender as demandas deles. Ou seja, o Sudeste vai concentrar mais capitais, vai inchar mais. As metrópoles do Sudeste já vão ampliar o processo de periferização. O inchaço urbano não vai parar ali. E aí, a gente chega àquela década de 60, 70 e 80, onde a gente começa a ter o regime civil-militar e a criação dos planos nacionais de desenvolvimento. Um milagre econômico, depois a marcha forçada, e nesse momento a gente está falando de uma zona industrial que está completamente saturada. Nós não temos mais, na metrópole do Rio de Janeiro, uma capacidade industrial tão boa. Mão de obra cara, impostos caros, logística ruim. Em São Paulo, nos intermédios da cidade de São Paulo, também começa a ficar problemático. Os bairros vão pouco a pouco perdendo seus espaços industriais para centros comerciais e de serviço. Então você começa a ter a expansão de algo que já estava sendo formado lá em JK, o ABC Paulista. Repara que além disso, durante essa primeira fase dos anos 70, eu vou ter também o desenvolvimento de políticas regionais. O Plano Nacional de Desenvolvimento, tanto um quanto dois, tanto o milagre econômico quanto a marcha forçada, eles vão ampliar as políticas regionais do Brasil para tentar escapar um pouco daquela saturação econômica. Resultado, mesmo que o Brasil tenha criado esses planos, a gente não conseguiu criar uma infraestrutura suficientemente importante para atrair esse capital industrial. Então ele vai ser muito limitado, principalmente nos complexos agroindustriais, ou seja, a nossa capacidade industrial ainda vai ser muito mais vinculada a um sistema de produção mais simples, com menos valor agregado do que produções mais complexas, ao molde de uma terceira revolução industrial. Então, dando já uma olhadinha para outra seta, a gente já consegue ver nessa outra seta, nessa outra linha do tempo, que o desenvolvimento econômico do Brasil, ali, da marcha forçada, do segundo PND, até a gente chegar nos anos 80, 90, 2000, 2010, a gente já vai ter dois processos que são importantíssimos para você não esquecer. A desindustrialização, que é o que eu estava falando, desse escape de capitais industriais do Sudeste para outras regiões, como por exemplo a Zona Franca de Manaus, beleza? E também, nos anos 80, um processo chamado de desmetropolização. Repara que eu também tenho ali a expansão das periferias, das cidades médias, das cidades pequenas. Foi de novas cidades no agreste nordestino, por exemplo. Ou seja, eu vou ter novos complexos urbanos que vão se agregar, vão conurbar as zonas metropolitanas, formando regiões metropolitanas ainda maiores. Depois disso, a gente começa a perceber que o espaço econômico brasileiro vai começando a perder gente no setor primário, está tendo um êxodo rural gigantesco. Esse processo de desconcentração industrial vai ser muito atrelado à linha de montagem, em polos montadores, sem contar com a agroindústria. E quando a gente chega nos anos 80, 90, principalmente 90, 2000 e 2010, a gente começa a perceber que o neoliberalismo, aquela ideia de flexibilização econômica, né, de redução do Estado na economia, mais privatizações, mais concessões, mais políticas abertas a essa entrada de capital,
estrangeiro e privado também, vai acabar fazendo com que o espaço industrial brasileiro acabe tomando um certo dinamismo em parte do Nordeste, em parte do Sul e do Centro-Oeste. Mas mesmo assim, o neoliberalismo também é atrelado de outras razões político-econômicas, né? Flexibilização de leis trabalhistas, previdenciárias, ambientais, como condições de atração para esse capital externo. Só que uma outra coisa acontece. O Brasil também começa a tomar uma perspectiva, principalmente após o combate à inflação, né, quando tem um plano real, o Brasil começa a desenvolver cada vez mais as suas relações geopolíticas com outros países. E um dos maiores destaques disso são os BRICS. Beleza? Então, um jeito fácil de você conseguir compreender isso, como é que acontece esse processo de desconcentração industrial, é dando uma olhadinha na questão que a gente tem aqui do Enem. Repara, essa questão do Enem de 2017, ela também faz uma relação sobre esse processo de fuga de capitais de metrópole. E aí, a resposta é bem na cara, justamente por quê? Porque se você analisar bem, gente, principalmente a partir dali dos anos 70, essa ultrassaturação de capitais no Sudeste acaba tornando todo o sistema logístico industrial um grande problema, uma grande dor de cabeça. Então é necessário criar esses novos parâmetros de desenvolvimento econômico. É por isso que a gente consegue analisar ali a letra D como gabarito, que é o processo de desconcentração industrial associado a essa nova busca de capitais em outras regiões do país, em áreas mais interiores do Sudeste. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço, espero que tenha ajudado. Até a próxima. Valeu!